Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de PDSA. Eu sou o Cláudio e vou, ao longo do curso, estar acompanhando vocês. Antes da gente começar essa aula, eu gostaria de dizer para vocês que vocês podem estar aumentando a velocidade de reprodução do vídeo ou então diminuindo conforme vocês sentirem necessidade, tá bom? Eu vou tentar falar de uma forma bem natural. E aí, se vocês precisarem, vocês ou aumentam a velocidade do vídeo, aí no cantinho do vídeo você tem uma engrenagemzinha, você consegue alterar a velocidade de reprodução, então para mais ou para menos, tá bom? Ah, Na aula de hoje, o objetivo é começar a desenvolver com vocês o conceito de PDSA propriamente dito. Então, a gente vai passar pelas fases que compõem o PDSA e como ah, essa ferramenta, né, ela pode ajudar a gente a esclarecer um problema, a resolver esse problema, esclarecer uma dúvida, resolver uma dúvida, por exemplo, né? Mas assim, a gente precisa firmar um pacto de que antes de fazer um PDCA, sair fazendo um PDCA, né, é importante que a gente pense em algumas coisas, né? Então, a primeira coisa é por que a gente vai fazer o PDCA, né? O que está levando a gente a fazer aquilo, né? Então, pense no porquê, tá? E depois é interessante você também pensar se você já pensou nisso antes, né? Se você já fez isso antes, né? Se você já teve esse problema antes, isso é recorrente? Ou é a primeira vez que você parou para pensar naquilo? Ou é a primeira vez que você observou aquele problema? Tá? Então, se você já fez antes, né, tente também relembrar o que você aprendeu, o que você fez antes, o que deu errado naquele primeiro contato, se você realmente teve alguma ação sobre aquilo, ou se você só deixou passar, né, e por que você só deixou passar, por exemplo. Então, tudo isso é importante você levar em consideração. Depois, tenta pensar aí no problema que você quer resolver, né? Seja problema ou dúvida, né? A gente sabe que o PDSA ele serve para gerar conhecimento. Então, pense no problema que você quer resolver, né? É um problema que é recorrente, né? Como eu já tinha falado para vocês. O que realmente é esse problema, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de um problema, mas às vezes ele pode não ser um problema, né? Então, o que é esse problema, né? Ele é realmente um problema? Depois que você pensou nisso, é interessante você pensar na importância desse problema, né? Então, para quem que ele é importante? É para você, para sua família, para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para sua empresa, né? Então, quais as pessoas são impactadas por esse problema? Maior é o problema, quanto maior é o número de pessoas atingidas por ele, né? Você consegue resolver, né, esse problema rapidamente? Então, fazendo uma mudança em alguma coisa, você já consegue resolver esse problema? Né? O que eu quero dizer com isso? É, eu sei, por exemplo, que se eu jogar, arremessar um copo com força no chão, ele vai quebrar. Então, se o objetivo, né, se meu problema e meu objetivo for quebrar o copo, eu taco ele no chão rápido e vou quebrar ele. Né? Então, eu consigo resolver aquele problema de uma forma rápida. Né? Eu tenho certeza que se eu jogar ele com bastante força no chão, ele vai quebrar. Né? E aí eu vou estar resolvendo o meu problema, que é quebrar o copo. Né? Uh, a gente chama isso de kick win, né? Um ganho rápido. Então eu consigo resolver aquele problema de uma forma rápida. Né? E por fim, né, se você não consegue resolver aquele problema, você pode pensar também em como o PDSA, né, pode te ajudar a atingir o objetivo, a resolver aquele problema ou esclarecer aquela dúvida. Então não adianta você utilizar o PDSA se você não tem um objetivo claro daquilo que você está fazendo. Né? Não adianta você utilizar N ferramentas se você não sabe para que você está fazendo aquilo. Né? Então, assim, ninguém faz nada sem objetivo. Bem, falando um pouquinho mais das etapas que compõem o ciclo PDSA. O ciclo PDSA, a gente sabe que ele é usado para gerar conhecimento, ele é baseado no método científico e a gente tem algumas etapas que a gente deve seguir para atingir esse objetivo, que é resolver um problema, né, gerar conhecimento. A primeira etapa, ela diz respeito ao planejamento, que é o plan, né, o P é de plan. A segunda etapa ela diz respeito à ação que você vai tomar, né, que é o do. Por fim, você vai analisar criticamente os resultados que você obteve durante a ação, que é o study.
E por fim, você vai avaliar o que você tem que fazer, que é o ACT. O planejamento, né? Então, nessa aula a gente vai falar da primeira etapa do ciclo PDSA, que é o planejamento. Então, por que que a gente tem que planejar, né? A gente sempre tem esse tipo de dúvida, né? Por que que a gente tem que se planejar, né? Para tudo, não só para fazer um PDSA, não só para fazer a primeira parte do PDSA. O planejamento ele é fundamental em tudo que você vai fazer na sua vida, né? Então, se você pretende ir até o supermercado, é interessante você fazer um planejamento de orçamento, né? Então, por exemplo, quanto que você vai gastar, quanto que você pode gastar. Isso é um planejamento que muitas vezes é negligenciado pelas pessoas, né? Mas é uma etapa extremamente importante em qualquer coisa que você vai fazer, né? Então, você planeja para errar menos, para gastar menos, desperdiçar menos, né? Desperdiçar o quê? Desperdiçar menos tempo, gastar menos tempo, errar menos, né? No sentido de que você vai precisar errar uma vez para conseguir acertar, atingir seu objetivo, ou então não errar nenhuma vez, né? Gastar menos dinheiro, enfim, a gente se planeja para realmente diminuir desperdícios, tá? Quanto tempo, então, eu devo gastar me planejando, né? Não tem uma fórmula para você dizer exatamente quanto tempo você vai gastar no planejamento, mas tenha em mente que o planejamento é a alma de qualquer ciclo PDSA, de qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Então, gaste o tempo suficiente para levantar todas as hipóteses, verificar todas as contramedidas, o que pode acontecer, né? Então, desenhar um cenário completo, bem descrito, né? Ele é essencial para você ter sucesso. Tá? E aí, né, eu posso pular essa etapa de planejamento no ciclo PDSA, né? A resposta é sim, você pode, tá? Desde que o seu objetivo seja fracassar. Bom, algumas perguntas que ajudam a gente a se planejar melhor, né? Então, o que eu quero responder nesse ciclo, né? Então, qual que é o objetivo desse ciclo? Isso é extremamente importante, tá, gente? Planejar o ciclo e, principalmente, entender o que você quer responder com aquele ciclo, né? Isso faz parte daquela ideia de que você precisa saber o que você está fazendo, né? Por que eu quero essa resposta, né? Então, por que eu quero fazer esse ciclo no sentido de que a, a, no sentido de que eu preciso saber a importância daquilo e a importância que eu dou àquilo, ela tem que se basear em fatos concretos, em dados. Então, se você já tem um histórico, por exemplo, de números, de dados, de um determinado indicador, aquilo pode servir para você comprovar realmente se o seu problema ele é importante. E a gente nunca pode começar um ciclo PDSA sem uma meta clara, né? A gente fala que uma meta ela tem que ser smart, né? Dentro desse curso a gente tem uma seção onde a gente apresenta algumas ferramentas e uma dessas ferramentas é a definição de metas smart, né? Se você tem interesse, você já deve ter passado por essa parte do curso também. As metas elas precisam ser específicas, atingíveis e uma série de outras coisas. Então, se você tem dúvida de como definir uma meta interessante, uma meta smart para o seu PDSA, você vai na seção correspondente às ferramentas de melhoria nesse mesmo curso aqui para entender melhor o que eu estou falando. É interessante você determinar, você especificar quanto tempo você vai gastar com esse ciclo, né? Então, quanto tempo um ciclo ele deve ter, né? Então, assim, não adianta nada você determinar 2 dias para fazer terminar o ciclo. Não faz sentido, né? Se você determinar 2 dias e aquilo ser impossível de ser feito, né? Então você tem que aliar estratégia com demanda, é claro. Eu preciso aprender isso o mais rápido possível, né? Mas eu preciso passar por algumas etapas necessariamente. Então eu preciso de um tempo mínimo ali para executar aquilo. Não adianta a gente querer fazer em algumas horas, porque a gente não vai ter sucesso. E principalmente você estabelecer, isso é muito importante, você estabelecer o que pode dar errado dentro da execução, dentro dos testes, né? Então, imaginar mesmo, você pensar, descrever, desafiar tudo que pode dar errado dentro dos testes, né?
porque fazendo isso você vai estar vislumbrando, né? Você vai estar descrevendo, você vai estar imaginando todo o cenário que está contido aquele seu problema, todo o cenário que faz parte dos testes que você vai ter que executar. E é interessante também a gente começar a entender o que a gente pode fazer nessa etapa, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer nessa etapa. Então, a primeira coisa, antes de qualquer de sair fazendo qualquer coisa, é você mapear o seu problema, né? Então, onde que aquele seu problema ocorre? O que está envolvido nesse problema? Quais são as saídas e entradas? Né? Isso faz parte de um planejamento. A primeira coisa que você tem que fazer na hora de começar a planejar é mapear o seu problema, então. Tá? Isso é extremamente importante para você ter uma visão do todo, né? Porque às vezes, como eu disse já anteriormente, o problema pode não ser um problema. Então é interessante você definir, por exemplo, se você está trabalhando com, você quer melhorar um processo, então é definir quais são as etapas que compõem esse processo, quais são as saídas e entradas que compõem essa etapa e o processo de maneira geral. Então você pode utilizar algumas ferramentas. Nesse curso a gente fala bastante do CIPOC, né? Então, se você tem interesse, se você ainda não viu, vá para a seção de ferramenta de qualidade e dê uma olhadinha na aula de CIPOC. Apresentar o histórico do problema, né? Então vai muito com aquilo que eu disse para vocês, que é pegar dados que você já tem e desafiar o seu problema apresentando esses dados, né? Então, assim, o problema ele tem quanto tempo já? Ele é recorrente? É a primeira vez que aconteceu? Ele é realmente um problema? Então, apresentar dados concretos que aí confirmem esse seu problema, né? Depois que você apresentou esses fatos, é interessante você desenhar ali, já que você já mapeou o problema, já apresentou o histórico do problema, é interessante você definir hipóteses, né, que são causas para que o problema, para o seu problema, né? Então, é interessante você imaginar ali, e a gente costuma fazer bastante brainstorm nessa parte de planejamento, principalmente por causa disso, né? Reunir uma galera numa sala e ir discutindo quais são as causas para aquele problema, né? Então você pode usar outras ferramentas para isso, como por exemplo os 5 porquês, que também está inserido nesse curso, se você tiver interesse em conhecer essa ferramenta, é interessante você ir até lá na seção de ferramentas da qualidade e dar uma olhadinha nos 5 porquês. E também, dentro dessa etapa, você estabelecer testes, né? Então, como que você vai saber se a sua hipótese ela é verdadeira, dentro daquele conceito de metodologia científica que a gente já falou. É interessante também você estabelecer uma previsão para essas hipóteses, né? Então, se eu testá-las, se eu começar a fazer um teste, o que eu acho que vai acontecer? Então, é realmente baseado no achismo, né? Isso daqui, é interessante a gente falar isso. Uma hipótese ela não é nada sem você comprovar, sem você ir lá e testar. Então, essa previsão de hipótese ela fica bastante no mundo das ideias, né? Ela é bastante romantizada, porque você vai imaginar o que vai acontecer depois que você fizer os testes, né? Então, se eu fizer isso, o que provavelmente vai acontecer? Determine as fronteiras e impactos dos testes, né? Então, o que não pode ser alterado? Né? O que eu não posso mudar no processo atual? Né? O que não pode acontecer? O que pode acontecer? Então, é interessante você definir as fronteiras para que o seu teste, por exemplo, não acaba comprometendo o processo de maneira geral. Né? Então, o processo tem um nível de qualidade hoje, e aí você faz um teste e caga em tudo. Né? Então, é interessante você estabelecer essas fronteiras para você não perder o que você já tem de bom. Quais, então, por fim, são os testes, né? Quando que eles vão acontecer, né? Também é importante você definir aí basicamente um calendário para você executar os testes, né? Isso faz parte do planejamento, né? Quando que eu vou fazer os testes? Quais serão os testes? Quanto tempo vai durar, né? Também nesse curso a gente aborda uma ferramenta que é o 5W2H, que ele te ajuda a passar por essa etapa aí de descrição dos testes, tá? Então, assim, é importante você definir quando, o que, né, e o que você vai acompanhar, né, os indicadores.
Bom, gente, de forma resumida, então nessa aula a gente viu que dentro da etapa de planejamento de um ciclo PDSA, as saídas, né, que você tem dessa etapa, elas são basicamente, pode ser resumidas em três tópicos, né, que são as hipóteses, previsões e fronteiras, né? Então, necessariamente, depois que você planejou, você tem que sair com hipóteses bem definidas, previsões para aquelas hipóteses e as fronteiras para os testes que você vai realizar, né? É, outra saída da etapa de planejamento é a visão clara dos objetivos. Então, você tem que saber por que você está fazendo aquilo, porque senão não adianta nada. Sem objetivo, a gente não chega em lugar nenhum. Cronograma de atividades. Sem cronograma de atividades, não existe planejamento, não adianta para nada. Então, uma saída obrigatória aqui é também o cronograma de atividades. E é interessante que depois que você termine o seu planejamento, você tenha todas essas saídas bem claras, você revisar tudo, desafiar aquilo. E se você encontrou alguma coisa que não faz muito sentido, refazer as hipóteses, refazer o cronograma, tá? Porque isso é o que vai levar você ao sucesso. Então, o planejamento bem feito é sinônimo de êxito, tá, gente? Dedique-se a fazer um planejamento bem feito. O que normalmente ocorre é que as pessoas negligenciam essa etapa e acabam fracassando. Então, um planejamento bem feito, assim, quase certeza que você vai executar um PDCA muito bom, que você vai ter bons resultados, tá bom? A gente se vê na próxima aula e eu espero que vocês tenham entendido bem os conceitos apresentados até aqui. Obrigado.